Olá, meus caros, bom sábado para todos. Hoje, 6 de julho, hoje é dia de Projeto Lovecraft 2.0. Como no sábado passado a gente narrou colaboração, hoje a gente, como sempre alternando, né? Hoje nós vamos narrar a obra do Círculo Lovecraft e obra de um dos preferidos pela galera aqui, que é o Robert E. Howard, o famoso criador de Conan, e que é um dos que mais agrada sempre que aparece por aqui. É um conto de 1937, portanto, publicação em 37, publicação póstuma, porque ele já tinha se matado, ele tinha se suicidado no ano anterior, né, em 36, não podendo suportar a perda da mãe, ele se mata. Isso vocês já conhecem bem a história, já mencionamos várias vezes. E o que aconteceu é que depois da morte dele, o pai reuniu 3 contos, a gente já narrou aqui anteriormente, e hoje eu vou narrar outro. Ele reuniu 3 contos e mandou para Weird Tales depois da morte do filho, e foram de fato publicados. Esse conto, o Não Cave em Meu Túmulo, esse conto ele foi publicado no número de fevereiro da Weird Tales. No auge da comoção, tanto pela morte do Howard, quanto pela morte do próprio Lovecraft. Ele tinha dias de morto quando foi publicado na Weird Tales esse conto aí. E ele é um característico conto mito Cthulhu. São mencionados, entidades são mencionadas, né, que pertencem ao mito Cthulhu. Toda a estrutura do conto lembra muito vários outros que já aconteceram. Ele é um típico conto, além de ser um típico mito Cthulhu, ele é caracteristicamente Howard, porque ele tem todo aquele ambiente, aquela pegada densa, assim, muito profunda do Howard. E ele também é um exemplo perfeito de pulp, um clássico produto para Weird Tales mesmo, né? Vocês vão de concordar ao ouvir a história. O que tem de mais curioso? Não tem muito que eu possa falar mais da vida do Howard, já falamos bastante antes, né? Do Círculo Lovecraft também. O que eu posso destacar aqui para comentar com vocês é uma questão, algo que ele experimentou nesse conto e não voltou. Também ele morreu logo depois de ter escrito, mas ele não voltou a utilizar. Ele escreveu ainda depois de ter criado essa narrativa aí, Não Cave em Meu Túmulo. Mas o que acontece? Ela é narrada em primeira pessoa. Isso tem muito na obra dele, tem vários. Mas nessa é narrado na voz do Kerouan. E aí é algo também que eu devo comentar. É típico do Howard, ele era um mestre na criação de personagens, assim. Não só das histórias em si, dos ambientes, dos mundos mágicos, místicos e que ele criou ao longo da longa carreira não, da grande obra que ele escreveu numa curta carreira, melhor dizendo, né? E ele, uma das características mais marcantes dele é que ele criava personagens com a maior facilidade. E aí escrevia um monte de histórias, de contos e novelas em torno daquele personagem. Por exemplo, Solomon Kane, que inclusive já foi pedido aqui no canal, e eu vou acabar narrando algumas obras desse, é bem ciclo, mas obras em que o personagem, o protagonista, o personagem principal é o Solomon Kane. Mas tem dezenas. Ele é provavelmente um dos escritores que mais cria personagens assim. E nesse conto tem o Kerouan, que já nós narramos no conto dele aqui antes. O Kerouan, ele não é exatamente a mesma coisa que um John Silence, ele não é um investigador, ele está sempre envolvido no oculto, mas ele não é exatamente um pesquisador do oculto. Ele está sempre nessa jogada. E nesse conto ele é aquele formato já conhecido. Alguém que está envolvido numa situação sobrenatural ou muito dramática, macabra, provavelmente, traz ao Kerouan naquela situação e pede ajuda. E o Kerouan vai junto, mas ele não vai numa como o John Silence de resolver o problema. Então esse conto ele é narrado pelo Kerouan,
O que Rowan narra a chegada do Conrad, um amigo dele, pedindo ajuda. Aí eles dois vão lá para onde está rolando o problema. Esse jeito de narrar em primeira pessoa não é muito comum. Basta que vocês confrontem com, por exemplo, Sherlock e Watson. Watson é sempre o narrador, mas o protagonista é o Sherlock. Tem até um conto do Sherlock Holmes em que acontece igualzinho nesse de hoje. Quem narra é o próprio Sherlock, mas é uma exceção, isso é bem raro. E nesse caso o Howard experimentou esse formato aí, de narração em primeira pessoa pelo protagonista. Mas não, depois ele não voltou a fazer isso. Ele escreveu ainda alguns contos e novelas e sempre é comum ele adotar essa estratégia, essa técnica da narrativa em primeira pessoa, né? Mas normalmente não o protagonista. Isso é um detalhe que eu queria destacar aqui para vocês. Mas é um conto bem bacana, assim, tipicamente um pulp. E aí eu tentei botar uns efeitos na narração e tal para acentuar essa característica do pulp, né? Eu espero que vocês gostem. Tenho certeza que vão gostar. Isso não, Howard não tem errada, né? Ele sempre agrada muito para o tipo de público que tem aqui no canal, né? Mas bem, era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje com relação a Não Cavem o Meu Túmulo. E no meio da semana que vem, lá no dia 10, né? 10 de julho, eu acho, tem uma boa chance de sair a tal postagem que eu estou fazendo aqui, um suspense há algum tempo, né? Eu estou construindo ela pouco a pouco, vai ter narrador convidado, vai ter efeito especial, vai ter uma opção de coisa, vai ter uma espécie de radiofonização de um conto que eu gosto um bocado, não é um conto, é uma novela, que eu gosto um bocado, mas eu estou caprichando bastante, mas eu creio que vai rolar no dia 10, vamos ver o que acontece. Se não, eu tenho no gatilho aqui trocentos pedidos e histórias já encadeadas para serem narradas. Não vai ser por falta de um bom clássico que nós vamos ficar mal no interlúdio de terror do dia 10. E se não for no dia 10, é no dia 17. Mas então, é isso aí. Abraço a todo mundo, saudações, fiquem bem, curtam mais uma obra genial de Robert E. Howard. Não Cavem Meu Túmulo, publicada em 1937, um ano após a morte do mestre, alguns dias após a morte do grande H.P. Lovecraft, publicada no número de fevereiro de 1937 da nossa Weird Tales. Fiquem bem, saudações. Não Cavem Meu Túmulo, Robert E. Howard, 1937, publicado póstumamente na Weird Tales em fevereiro desse ano. Outrora minha aldraba antiga, a ecoar assustadoramente pela casa, despertou-me de um sono inquieto e povoado de pesadelos. Espreitei pela janela. À luz dos últimos raios de luar, o rosto alvo do meu amigo John Conrad voltou-se para mim. — Que Rowan, posso subir? Perguntou com voz trêmula e tensa. — Com certeza. Saltei da cama e vesti um roupão de banho, ao mesmo tempo em que o ouvi entrar pela porta da frente e subir as escadas. Pouco depois ele estava à minha frente, e à luz que eu tinha acendido, vi que as mãos lhe tremiam e reparei na invulgar palidez de seu rosto. O velho John Grimland morreu há 1 hora. Deveras? Eu não sabia que ele estava doente. Foi de repente um ataque fulminante, uma espécie de convulsão, parecida com a epilepsia. Como você sabe, de uns anos para cá, ele sofria desses ataques. Eu assenti. Sabia alguma coisa sobre o velho eremita que vivia na sua grande casa escura da colina. De fato, uma vez eu tinha presenciado um de seus estranhos ataques e ficara apavorado com as convulsões, os uivos e os gritos daquele pobre coitado, que rastejara pelo chão como uma cobra ferida, balbuciando terríveis maldições e tenebrosas blasfêmias. Até a sua voz se tornara um grito sem palavras que lhe salpicava os lábios de espuma. Ao ver aquilo,
Percebi por que motivo as pessoas antigamente consideravam que essas vítimas estavam possuídas por demônios. Uma qualquer doença hereditária, dizia Conrad. O velho John, sem dúvida, foi vítima de uma crescente debilidade provocada por uma doença nefasta, a qual teria talvez herdado de um antepassado remoto. Essas coisas às vezes acontecem. Ou então, bem, você sabe que o velho John, durante a sua juventude, esquadrinhou partes misteriosas da Terra e vagou por todo o Oriente. É muito possível que tenha sido infectado por uma misteriosa malária durante as suas viagens. Ainda existem muitas doenças desconhecidas na África e no Oriente. Mas, eu retorqui, você ainda não disse a razão desta súbita visita a horas tão tardias, pois eu tinha reparado que já passava de meia-noite. O meu amigo pareceu algo confuso. Bem, na verdade, John Grimland morreu sozinho, exceto pela minha presença. Ele recusou-se a receber qualquer tipo de ajuda médica e nos últimos instantes, quando se tornou evidente que estava a morrer, eu já estava preparado para ir buscar ajuda de qualquer espécie, mesmo contra sua vontade. Desatou numa gritaria tamanha que eu não podia recusar as suas súplicas inflamadas, nas quais ele dizia que não devia morrer sozinho. Eu já vira homens morrendo, acrescentou Conrad, limpando a transpiração de sua pálida fronte. Mas a morte de John Grimland foi a mais assustadora que já presenciei. Sofreu muito? Aparentava estar em grande agonia física, mas isso era largamente ultrapassado por um monstruoso sofrimento mental ou psíquico. O medo refletido nos seus olhos esbugalhados e os seus gritos transcendiam qualquer concebível terror terreno. Deixe-me que lhe diga que Rowan, o medo de Grimland era maior e mais profundo do que o habitual medo do além, demonstrado pelo comum pecador. Eu me mexi inquieto. As tenebrosas implicações do que ele acabava de afirmar provocaram-me um arrepio de desconhecida apreensão que percorreu a minha espinha. Eu sei que as pessoas do campo dizem que na juventude ele tinha vendido a alma ao diabo e que os seus súbitos ataques epiléticos eram apenas um sinal visível do poder que o demônio tinha sobre ele. Mas tais afirmações eram obviamente tolices e pertenciam à Era das Trevas. Todos nós sabemos que a vida de John Grimland era particularmente perversa e depravada, mesmo já perto do fim. Havia motivos muito bons para ele ser universalmente detestado e temido, pois eu nunca ouvi dizer que ele tivesse feito uma única boa ação. Você era o único amigo dele. E o nosso relacionamento era estranho, observou Conrad. Eu me sentia atraído pelos seus invulgares poderes, pois, apesar da sua natureza grosseira, John Grimland era um homem muito instruído e extremamente culto. Ele tinha se embrenhado profundamente em estudos do oculto, e foi assim que o conheci, dado que, como você sabe, eu mesmo sempre demonstrei um forte interesse por essa linha de investigação. Mas também aqui, como em todas as outras coisas, Grimland era diabólico e perverso. Ignorou o lado branco do ocultismo e mergulhou no lado negro, nas suas facetas mais terríveis, na adoração do diabo, no voodoo e no shintoísmo. O seu conhecimento sobre estas infames artes e ciências era enorme, além de terrível, e ouvi-lo falar sobre suas pesquisas e experiências causava tanto terror e repulsa como os que um réptil venenoso poderia inspirar. Pois não havia nada que não tivesse experimentado, e sobre algumas dessas coisas, até mesmo a mim, falou de forma muito breve. Uma coisa eu posso lhe dizer, Rowan, é fácil rirmos de histórias sobre o mundo do oculto quando estamos bem acompanhados e sob a brilhante luz do sol, mas se você tivesse se sentado a horas impróprias na silenciosa e bizarra biblioteca de John Grimland, olhasse para os antigos e bolorentos livros e ouvisse os seus relatos medonhos, tal como eu ouvi, a sua língua enrolar-se-ia de puro terror, como me aconteceu, e o sobrenatural lhe pareceria extremamente real e extremamente próximo, como pareceu a mim. Mas, pelo amor de Deus, homem! Exclamei, visto a tensão estar a se tornar insuportável. Diz lá o que você quer de mim. Quero que me acompanhe à casa de John Grimland e me ajude a cumprir as estranhas instruções que ele deixou quanto ao que se devia fazer com o seu corpo.
Esta aventura não me agradava nada, mas vesti-me apressadamente, sentindo um ocasional arrepio premonitório a me agitar. Depois de me vestir, saí de casa com Conrad e subimos a estrada deserta que levava à casa de John Greenland. A estrada serpenteava a colina acima e durante todo o caminho, olhando para o alto e para diante, eu podia ver que aquela casa grande e assustadora, empoleirada como um pássaro diabólico no cume da colina, era uma enorme sombra negra e austera, recortada contra a luz das estrelas. A oeste, por detrás das baixas colinas negras, onde a jovem lua se escondera dos olhares, aparecia uma difusa luz avermelhada. A noite parecia estar repleta de um mal crescente, e o constante zumbido provocado pelas asas dos morcegos, algures por cima da minha cabeça, fizera com que ficasse com os nervos em franjos. Para acalmar o bater descompassado do meu próprio coração, eu disse: "É da mesma opinião de muitos outros que afirmavam que John Greenland era louco?" Caminhamos durante alguns instantes antes de Conrad responder, aparentemente com uma estranha relutância. Se não fosse por causa de um certo incidente, eu diria que não havia homem mais lúcido. Mas uma noite no seu estúdio me pareceu que ele tinha subitamente abandonado todos os limites da razão. Ele tinha discursado durante horas sobre seu tema favorito, a magia negra, quando de repente começou a gritar, ao mesmo tempo em que a sua face se iluminava com um estranho brilho diabólico. Por que eu hei de ficar aqui sentado, tagarelando sobre essas criancices com você? Os rituais de voodoo, os sacrifícios shintoístas, as serpentes emplumadas, as cabras sem cornos, os cultos à pantera. Ora, sujidade e poeira que o vento afasta, partículas do verdadeiro oculto, dos mistérios mais profundos, meros ecos do abismo. Podia contar-lhe coisas que destruiriam seu cérebro torpe. Poderia sussurrar-lhe ao ouvido nomes que te aniquilariam, como se fosses uma semente ressequida. Que sabe você de Yog-Sothoth, de Cthulhu e das cidades submersas? Nenhum desses nomes faz sequer parte de suas mitologias. Nem mesmo nos seus sonhos vocês vislumbraram as ciclópicas muralhas de Koth, nem se encolheram perante os terríveis ventos que sopram de Yugoth. Mas eu não vou lhe deixar mortificado com a minha sabedoria negra. Não posso esperar que seu cérebro infantil abranja tudo aquilo que o meu guarda. Se fosses tão velho quanto eu, se tivesses visto o que eu vi, reinos a se desmoronarem, gerações que passam, se tivesses recolhido como grãos maduros os tenebrosos segredos dos séculos. Nessa altura ele delirava, sua face selvaticamente iluminada tinha uma aparência pouco humana e subitamente, reparando no meu evidente espanto, irrompeu numa horrível gargalhada. Meu Deus! Exclamou ele num tom de voz e com um sotaque que me pareceram estranhos. Parece-me que lhe assustei, e certamente não é para admirar, afinal de contas, nada mais pareço do que um selvagem desnudo das artes da vida. Você pensa que eu sou velho, não é? Ora, você ficaria boquiaberta e cairia de espanto se eu revelasse as gerações de homens que conheci. Nesse momento fui tomado de tal horror que fugi dele, como se fugisse de uma víbora, e o clímax do seu diabólico riso seguiu-me até o exterior da casa sombria. Alguns dias mais tarde recebi uma carta onde ele me pedia desculpas pelos seus modos, atribuindo-os candidamente, demasiado candidamente, às drogas. Eu não acreditei, mas retomei o nosso relacionamento depois de alguma hesitação. Parece-me pura loucura, murmurei. Sim, anuiu Conrad hesitantemente. Mas, Kirwan, alguma vez você conheceu alguém que tivesse conhecido John Greenland na sua juventude? Eu abanei a cabeça. Empenhei-me em fazer uma discreta investigação sobre ele, disse Conrad. Esse homem viveu aqui, à exceção de algumas ausências misteriosas, muitas vezes de meses seguidos, durante 20 anos. Os aldeões mais velhos lembram-se perfeitamente de quando ele chegou e ocupou aquela velha casa na colina, e todos dizem que nos anos que se seguiram ele não pareceu envelhecer perceptivelmente.
Quando chegou, a sua aparência era exatamente a mesma que tem agora, ou tinha até o momento de sua morte. A aparência de um homem com cerca de 50 anos. Eu encontrei o velho von Boehnke em Viena, e ele me disse que tinha conhecido Greenland quando ele era muito jovem e estudava em Berlim há já 50 anos, e ficou bastante surpreendido com o fato desse idoso ainda estar vivo, pois me disse que, na época, Greenland parecia ter cerca de 50 anos. Soltei uma exclamação incrédula ao alcançar o sentido que a conversa ia tomando. Que disparate! O professor von Boehnke já tem mais de 80 anos e incorre nos erros característicos de uma idade avançada. Ele confundiu esse homem com outro, é só. No entanto, à medida que falava, o meu corpo retesou-se e os cabelos da minha nuca eriçaram-se. Bom, disse Conrad encolhendo os ombros. Já chegamos à casa. O enorme edifício erguia-se ameaçadoramente diante de nós, e quando nos aproximamos da porta da frente, um vento errante gemeu nas árvores ali próximas, e eu sobressaltei-me tolamente quando ouvi de novo o fantasmagórico bater das asas dos morcegos. Conrad girou uma enorme chave na fechadura antiga, e logo que entramos, uma aragem fria passou por nós, como um sopro vindo de uma sepultura, bafiento e frio. Estremeci. Tateamos o nosso caminho através de um escuro corredor, até entrarmos no escritório. E uma vez lá, Conrad acendeu uma vela, pois naquela casa não havia candeeiros a óleo nem luz elétrica. Olhei à minha volta, receando o que a luz poderia revelar. Porém, essa sala, exageradamente coberta de tapeçarias e mobiliada de forma bizarra, estava vazia, exceto pela presença de nós dois. Onde é que está aquilo? Eu perguntei num sussurro rouco, vindo da minha garganta seca. Lá em cima, respondeu Conrad em voz baixa, mostrando que o silêncio e mistério da casa também o tinham enfeitiçado. Lá em cima, na biblioteca, que foi onde ele morreu. Olhei para cima involuntariamente. Augures sobre as nossas cabeças, o único proprietário dessa tenebrosa casa jazia no seu último sono, silencioso, o seu rosto branco tolhido numa máscara mortuária. O pânico tomou conta de mim e eu me esforcei para recuperar o controle. Afinal de contas, era apenas o corpo de um velho malvado que já não poderia fazer mal a ninguém. Esse argumento ecoava-me futilmente no cérebro, como as palavras de uma criança assustada que tentava se acalmar. Virei-me para Conrad. Ele tinha tirado do bolso um envelope amarelado pelo tempo. Isto, disse ele, retirando do envelope várias páginas de pergaminho amarelado pelo tempo, cobertas por uma escrita miudinha. É, na verdade, a última vontade de John Greenland, embora só Deus saiba há quanto tempo foi escrita. Ele me deu este envelope há 10 anos, logo após ter voltado da Mongólia. Foi pouco depois que teve o seu primeiro ataque. Ele me entregou este envelope selado e me fez jurar que eu o esconderia cuidadosamente e que não o abriria até que ele morresse, altura em que eu deveria ler o seu conteúdo e seguir rigorosamente as suas instruções. Ele me fez jurar que, independente do que ele me dissesse ou fizesse depois de me dar o envelope, eu deveria cumprir o que ele me dissera em primeiro lugar. Pois, observou com um sorriso assustador, a carne é fraca, mas eu sou um homem de palavra, e apesar de, num momento de fraqueza, poder querer voltar atrás, já é tarde. Agora, já é tarde demais. Podes nunca vir a perceber o porquê, mas deves fazer exatamente como eu te disse. E então? Conrad limpou novamente a fronte. Esta noite, quando se contorcia nos seus estertores, os seus uivos misturavam-se com admoestações frenéticas de que eu deveria ir buscar o envelope e destruí-lo à sua frente. Enquanto bramia esses avisos, ergueu-se nos cotovelos, com os olhos esbugalhados, o cabelo espetado, e gritou comigo de uma forma capaz de gelar o sangue. E ele urrava para que eu destruísse o envelope, para que não o abrisse, e numa ocasião uivou, no seu delírio, que eu devia decepar o seu corpo e espalhar os pedaços aos 4 ventos do céu. Uma incontrolável exclamação de horror escapou-me dos lábios secos.
Por fim, continuou Conrad, acabei por ceder. Recordando-me de suas advertências de há 10 anos, mantive-me firme, mas, por fim, à medida que os seus gritos iam se tornando insuportavelmente desesperados, virei-me para ir buscá-lo, mesmo que isso significasse deixá-lo sozinho. No entanto, quando me virei, vi que, com uma última e horrível convulsão, a qual fez com que uma espuma ensanguentada lhe escapasse dos lábios contorcidos, a vida lhe abandonara com uma única e grande sacudidela. Ele remexeu no pergaminho. Vou cumprir a minha promessa. As instruções que aqui constam parecem-me irreais e podem ser os caprichos de uma mente perturbada. Não obstante, dei a minha palavra. Resumidamente, são para que coloque o seu corpo na grande mesa de ébano preto que se encontra na biblioteca e disponha à sua volta 7 velas negras acesas. As portas e as janelas devem estar bem fechadas e trancadas. Em seguida, durante a escuridão que antecede a alvorada, eu devo ler a fórmula, o encantamento ou feitiço que se encontra dentro do envelope selado menor, que está no interior do primeiro e o qual eu ainda não abri. Mas é só isso? Exclamei. Não há indicações quanto à sua fortuna, à sua propriedade ou o que fazer com o corpo? Nada. No seu testamento, que eu vi no outro lado, ele deixa a sua fortuna e a sua propriedade a um certo senhor oriental, apelidado no documento de Malik Tus. O quê? Perguntei cheio de espanto, abalado até o âmago da minha alma. Conrad, isso é loucura atrás de loucura. Malik Tus. Oh, meu Deus. Nunca nenhum homem se chamou assim. Esse é o nome do infame deus adorado pelos misteriosos Yazidis que habitam o Monte Alamut. O amaldiçoado, cujas 8 torres de bronze se erguem nos misteriosos desertos da Ásia Profunda. O seu símbolo de idolatria é o pavão de bronze. E os muçulmanos que odeiam esses devotos adoradores do demônio dizem que ele é a essência do mal de todo o universo, o príncipe das trevas, Ahriman, a velha serpente, o verdadeiro Satanás. E você diz que Greenland faz referência a este demônio mítico no seu testamento? É verdade. A garganta de Conrad estava seca. E repare, ele rabiscou uma estranha frase no canto de seu pergaminho. Não cavem no meu túmulo, pois eu não precisarei dele. Um arrepio percorreu-me novamente a espinha. Pelo amor de Deus! Exclamei numa espécie de frenesi. Vamos despachar de vez esse estranho assunto. Uma bebida pode ajudar, respondeu Conrad, umedecendo os seus lábios. Parece-me que vi Greenland ir buscar vinho neste armário. Curvou-se na direção da porta de um armário de mogno com ornamentos esculpidos e conseguiu abri-la com alguma dificuldade. Aqui não há vinho, disse desalentadamente. E se alguma vez senti necessidade de um estimulante... O que é isto? Ele então retirou um rolo de pergaminho poeirento, amarelado e meio coberto por teias de aranha. Tudo naquela casa sombria parecia, aos meus nervos excitados, carregado de um significado misterioso e de um determinado propósito. E eu me inclinei sobre o seu ombro enquanto ele o desenrolava. Trata-se de um assentamento nobiliárquico, disse Conrad, de um registro de nascimentos, mortes e assim por diante, como o que as famílias mais antigas costumavam fazer no século XVI e antes disso. Qual é o nome? Perguntei-lhe. Ele franziu a sobrancelha enquanto olhava para os tênues rabiscos, tentando decifrar a desbotada escrita arcaica. Já sei, Greenland, é claro. É o registro da família do velho John, os Greenlands da mansão da Charneca dos Sapos, em Suffolk. Que nome tão estranho para uma propriedade. Repare na última entrada. Juntos lemos. John Greenland, nascido a 10 de março de 1630. E então gritamos ao mesmo tempo. Por baixo desta entrada estava algo escrito recentemente, numa estranha caligrafia. Falecido a 10 de março de 1930. Por baixo desta estava um selo de lacre preto, com um estranho desenho, algo parecido com um pavão com a cauda aberta. Conrad fitou-me sem palavras. Todas as cores lhe tinham fugido do rosto, e eu tremia de uma raiva provocada pelo medo. É uma partida de mau gosto, de um louco! Gritei.
O palco foi preparado com tal cuidado que os atores excederam a si próprios. Quem quer que eles sejam, prepararam tantos efeitos incríveis como se os quisessem anular. É tudo muito estúpido, um drama ilusório e muito aborrecido. Enquanto falavam, suor gelado cobriu meu corpo e eu tremi, como se estivesse com febre. Com um movimento silencioso, Conrad virou-se na direção das escadas, levando consigo uma grande vela que estava em cima da mesa de mogno. Estava subentendido, suponho, murmurou, que eu deveria executar sozinho esta horripilante tarefa, mas não tive coragem para tal, e ainda bem que não tive. Um terror tranquilo pairava na casa silenciosa, à medida que subimos as escadas. Uma brisa suave soprou, vinda de algures, e fez com que os pesados cortinados de veludo roçagassem, e eu visualizei dedos furtivos, parecidos com garras, a afastarem as tapeçarias e fixarem em nós uns malignos olhos vermelhos. A certa altura pensei ter ouvido o indistinto bater de pés monstruosos, algures por cima de nós, mas deveria tratar-se do pulsar desenfreado de meu próprio coração. As escadas desembocavam num largo corredor sombrio, no qual a nossa vela lançava um brilho tênue, que não iluminava nada mais que os nossos rostos, e que fazia com que as sombras parecessem mais escuras. Paramos em frente a uma porta pesada, e eu ouvi Conrad inspirar profundamente, tal como faz um homem que quer acalmar-se, tanto física quanto mentalmente. Fechei involuntariamente as mãos, até cravar as unhas nas palmas. Então Conrad escancarou a porta. Um grito agudo lhe escapou dos lábios. A vela caiu de seus dedos nervosos e apagou-se. A biblioteca de John Greenland estava inundada de luz, apesar de que, quando nós entramos, o resto da casa estava às escuras. Esta luz provinha de 7 velas negras colocadas em intervalos regulares à volta da grande mesa de ébano. Em cima da mesa, por entre as velas, eu tinha tentado manter-me afastado dessa visão. Agora, tendo em conta a misteriosa forma de luz e a visão do que estava em cima da mesa, quase voltei atrás da minha resolução. Em vida, John Greenland não era bonito, mas morto era hediondo. Sim, era hediondo, apesar de seu rosto estar misericordiosamente coberto com o mesmo estranho manto de seda, o qual tinha bordado um fantástico padrão, que se assemelhava a aves e que cobria todo o seu corpo, exceto as mãos deformadas que pareciam garras e os pés brancos que estavam descalços. Um som estrangulado saiu da boca de Conrad. — Meu Deus! Murmurou. — O que é isto? Eu deitei o corpo dele em cima da mesa e coloquei as velas à sua volta, mas não as acendi, nem o tapei com um manto. E quando o deixei, ele tinha chinelos calçados. Conrad calou-se subitamente. Nós não estávamos sozinhos na biblioteca do falecido. Quando entramos, não o tínhamos visto, pois essa pessoa estava sentada na grande poltrona, no canto mais afastado, tão quieta que parecia fazer parte das sombras projetadas pelas pesadas tapeçarias. Quando os meus olhos pousaram nele, fui abalado por um violento estremecimento e um sentimento semelhante a uma náusea me apertou o estômago. A minha primeira impressão foi vívida, uns olhos amarelos e oblíquos que olhavam para nós sem pestanejarem. Então o homem levantou-se e fez uma grande vênia. Reparamos que era um oriental. Hoje em dia, quando tento evocar na minha mente uma nítida imagem sua, não o consigo fazer. A única coisa da qual me recordo são aqueles olhos penetrantes e o fantástico manto amarelo que usava. Retribuímos o seu cumprimento mecanicamente, e ele falou numa voz baixa e refinada. — Senhores, peço-vos que me perdoem. Eu tomei a liberdade de acender as velas. Vamos, então, continuar com o assunto referente ao nosso amigo mútuo? Fez um gesto ligeiro em direção ao corpo imóvel em cima da mesa. Conrad acenou com a cabeça em concordância, obviamente incapaz de falar.
O pensamento brotou nas nossas mentes ao mesmo tempo, que este homem também recebera um envelope. Mas como é que ele tinha chegado tão depressa à casa de Greenland? John Greenland morrera há pouco menos de 2 horas, e que nós soubéssemos, mas ninguém sabia o que quer que fosse acerca da sua morte. Como é que esse chinês entrara numa casa que estava fechada e trancada? Tudo aquilo era demasiado grotesco e irreal. Nós não nos apresentamos nem perguntamos o nome àquele estranho. Na verdade, ele tomou o controle da situação e nós estávamos tão enfeitiçados pelo horror e pela ilusão que nos movíamos entorpecidamente, obedecendo de forma involuntária às suas sugestões, que nos eram dadas num tom de voz baixo e respeitoso. Dei comigo parado no lado esquerdo da mesa, olhando para Conrad por cima da coisa medonha que se encontrava sobre a mesma. O oriental postara-se à cabeceira da mesa de braços cruzados e cabeça inclinada. Nem me pareceu estranho que fosse ele que ali estivesse em vez de Conrad, que deveria ler o que Greenland tinha escrito. A minha atenção foi atraída para uma figura trabalhada no peito do manto do estranho. Uma figura peculiar, em seda preta, que tanto se assemelhava a um pavão, quanto a um morcego ou a um dragão alado. Reparei subitamente que era o mesmo padrão do manto que cobria o corpo. As portas tinham sido fechadas e as janelas trancadas. Com a mão trêmula, Conrad abriu o envelope menor e agitou as folhas de pergaminho que lá estavam dentro para que se abrisse. Estas folhas pareciam mais antigas que aquelas do envelope maior que continham as instruções de Conrad. Este começou a ler num tom de voz monótono, o qual teve um efeito hipnótico nos ouvintes. Assim, por vezes, as velas turvavam-se sob o meu olhar, e a sala e os seus ocupantes flutuavam estranhos e monstruosos, indistintos e distorcidos, como numa alucinação. A maior parte do que ele leu era algaraviada, não significava nada. No entanto, a sua sonoridade e o seu estilo arcaico me enchiam de um intolerável terror. De acordo com o contrato registrado em outro local, eu, John Greenland, juro, por honra do inominável, cumpri-lo com boa fé. Razão pela qual agora escrevo com sangue estas palavras que me foram proferidas nesta terrível e silenciosa câmara nas desaparecidas cidades de Kott, onde nenhum mortal chegou, a não ser eu. Estas mesmas palavras, agora escritas por mim, devem ser lidas sobre o meu cadáver, na altura certa, para que se cumpra a minha parte do acordo, no qual entrei de livre e espontânea vontade e em plena posse das minhas faculdades mentais, aos 50 anos de idade, no ano de 1680 depois de Cristo. Aqui começa o encantamento. Antes do homem existir, já os anciãos existiam, apesar de o seu senhor viver nas sombras, as quais podiam fazer um homem perder o rumo caso se atrevesse a entrar nelas. As palavras fundiam-se numa algaraviada bárbara, à medida que Conrad esbarrava numa linguagem desconhecida, uma linguagem que sugeria vagamente o fenício, mas que estremecia com o toque de uma antiguidade hedionda, para além de qualquer recordada língua terrestre. Uma das velas tremeluziu e apagou-se. Fiz um movimento para acendê-la novamente, mas um gesto do silencioso oriental impediu-me. Os seus olhos ardentes estavam fixos nos meus e dirigiram-se então para a forma imóvel em cima da mesa. As palavras do manuscrito tinham voltado ao inglês arcaico. E o mortal que alcançou as negras fortalezas de Kott e que fala com o Senhor das Trevas, cujo rosto está oculto, por um preço poderá realizar todos os seus desejos, alcançar riquezas e conhecimento incomensuráveis e uma vida para além da expectativa de vida de qualquer mortal, podendo chegar mesmo aos 250 anos. A voz de Conrad hesitou novamente ao proferir sons guturais desconhecidos. Apagou-se outra vela.
Não deixem que um mortal se acovarde conforme se aproxima à altura de pagar. E os fogos do inferno se agarram aos seus órgãos vitais como sinal de mercê. Pois o príncipe das trevas toma o que lhe é devido, e ele não deve ser ludibriado. O prometido é devido. Alganta Neshuba. Ao ouvir aquele dialeto bárbaro, uma fria mão de terror envolveu a minha garganta. Os meus olhos frenéticos viraram-se para as velas, e não fiquei surpreso ao ver outra tremeluzir. No entanto, não havia vestígios de nenhuma corrente de ar que abanasse as pesadas tapeçarias negras. A voz de Conrad estremeceu. Passou a mão pela garganta, calando-se por momentos. Os olhos do oriental nunca se alteravam. Por entre os filhos dos homens deslizam sombras estranhas para toda a eternidade. Os homens veem as marcas das garras, mas não os pés que as fizeram. Por cima das almas dos homens abrem-se grandes asas. Existe apenas um Senhor do mal, apesar de os homens lhe chamarem Satanás, Beelzebu, Satã, Arimã e Malictus. Névoas de horror me rodeavam. Eu estava vagamente consciente da monocórdica voz de Conrad, tanto em inglês quanto nas outras apavorantes línguas, cujo horripilante significado eu mal me atrevia a adivinhar. E com um medo absoluto, apertando-me o coração, vi as velas se apagarem, uma a uma. E com cada tremeluzir, à medida que as crescentes sombras escureciam à nossa volta, o meu horror crescia. Eu não podia falar. Não conseguia me mexer. Os meus olhos esbugalhados fixavam-se com uma intensidade agonizante na vela que restava. O oriental silencioso, na cabeceira daquela horripilante mesa, fazia parte de meu medo. Ele não tinha se mexido nem falado, mas por baixo das suas pálpebras semicerradas, seus olhos brilhavam de triunfo diabólico. Eu sabia que por baixo de seu inescrutável exterior, ele se rejubilava cruelmente. Mas por quê? Por quê? Eu sabia que no momento em que a última vela se extinguisse e a sala mergulhasse na mais completa escuridão, algo abominável e inominável iria acontecer. Conrad aproximava-se do fim. A sua voz atingia o clímax num crescendo que aumentava. Aproxima-se agora o momento da retribuição. Os corvos voam. Os morcegos levantam voo em direção ao céu. Há caveiras nas constelações. O corpo e a alma foram prometidos e serão entregues, não novamente ao pó, nem aos elementos dos quais a vida brota. A vela tremeluziu ligeiramente. Eu tentei gritar, mas a minha boca abriu-se num grito silencioso. Tentei fugir, mas permaneci imóvel, incapaz até mesmo de fechar os olhos. O abismo boceja e a dívida é para ser paga. A luz falta, as sombras se avolumam. Não existe o bem, mas sim o mal. Não existe luz, mas sim escuridão. Não existe esperança, mas sim perdição. Um gemido profundo ressoou pela sala. Parecia vir da coisa que estava em cima da mesa, tapada pelo manto. Aquele manto agitou-se convulsivamente. Eu tremi violentamente. Ouviu-se um vago roçagar nas sombras que se agitavam. Seriam as escuras tapeçarias que ondulavam? Parecia um ruído de asas gigantescas. Olhos vermelhos nas trevas. O que é prometido, o que é escrito em sangue é devido. A luz é engolida pela escuridão. Yaakov! A última vela apagou-se subitamente em um horripilante grito inumano que não saiu dos meus lábios nem dos de Conrad, ressoou insuportavelmente. O horror cobriu-me como se fosse uma negra onda gelada. No meio da mais completa escuridão, ouvi-me a gritar assustadoramente.
Súbito, algo redemoinhou com rapidez através da sala, levantando as tapeçarias e arremessando para o chão cadeiras e mesas. Por momentos, um odor insuportável queimou nossas narinas e um riso baixinho escarnecia de nós na escuridão. O silêncio nos cobriu como uma mortalha. De alguma forma, Conrad conseguiu encontrar uma vela e acendeu-a. A luz tênue nos mostrou a terrível desordem que havia na sala. Mostrou-nos os nossos medonhos rostos e o fato da mesa de negro ébano estar vazia. As portas e as janelas continuavam fechadas, mas o oriental tinha desaparecido, bem como o corpo de John Greenland. Gritando como homens amaldiçoados, arrombamos a porta e fugimos desvairadamente pelas escadas abaixo, onde a escuridão parecia agarrar-se a nós com negros dedos pegajosos. Quando aterramos no andar inferior, um brilho lúgubre rompeu a escuridão e o cheiro de madeira queimada nos encheu as narinas. A porta da rua resistiu momentaneamente às nossas investidas frenéticas. Por fim cedeu, e nós nos apressamos a sair ao encontro da luz das estrelas. Atrás de nós as chamas agigantavam-se com um rugido crepitante, enquanto nós corríamos colina abaixo. Conrad olhou por cima do ombro, parou subitamente, rodopiou, levantou os braços como um louco e gritou: "Há 250 anos ele vendeu a Malictus, que é Satanás, a sua alma e o seu corpo. Esta era a noite da retribuição e... oh, meu Deus, olhe! Olhe! O demônio reclamou que era seu." Eu olhei, gelado de horror. As chamas tinham envolvido a casa com espantosa rapidez, e agora o grande edifício estava desenhado contra o céu sombrio. Tratava-se de um inferno carmesim. E por cima daquele holocausto pairava uma gigantesca sombra negra, como se fosse um morcego monstruoso, e nas suas negras garras estava pendurada uma pequena coisa branca, parecida com o corpo de um homem, balouçando ligeiramente. Súbito, enquanto nós gritávamos de horror, ela desapareceu. E o nosso olhar esgazeado contemplou apenas as paredes periclitantes e o telhado flamejante, que desabaram por entre as chamas com um rugido que fez estremecer a terra. Fim.